Olá, boa tarde, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais um dia de Refletindo com Chico Xavier. Um dia muito especial, porque estamos no nosso penúltimo dia dessas reflexões que estamos fazendo das mensagens do nosso querido Chico Xavier, psicografadas por ele na nas mensagens que ele psicografou de bons amigos espirituais. E nós vamos trazer aqui uma querida companheira para participar da nossa live. É um convite surpreso. Boa tarde, Gabi, seja bem-vindo. É um convite surpreso. Nós vamos trazer uma companheira. Vamos lá? Vamos ver quem é que esteve ainda conosco. Flavinha, seja bem-vinda. Vamos trazer aqui uma companheira. Será que você sabe quem é, Flavinha? Será que você acerta essa? Oi, Boa Camila. tarde, tudo Boa bem? tarde, Camila. Seja bem-vinda. Muito Amigos, obrigada. essa aqui é a nossa querida Camila Tosini, que sempre participa de várias lives, está sempre do outro lado, e hoje nós trouxemos a Camila para participar aqui com a gente. Já tínhamos feito o convite para ela e ela gentilmente aceitou esse convite de participar do nosso penúltimo dia de Refletindo com Chico Xavier. Camila, seja muito bem-vinda, é uma alegria poder contar com você. Obrigada, E, Luiz. Eu que devo agradecer. e eu queria que você falasse assim, ó, o pessoal está falando, assim, a Flávia está falando, a Babi, a Camila, a, a Gabriela, também atrapalhada, desculpa. A Gabriela também está aí, também com a gente. Camila, você assistiu a live do Agora à Tarde? Assisti Coisinha Mais Fofa desse Mundo, o Murilo. Nossa! Murilo roubou a cena. Parabéns, Flávia. O Gente, Murilo muito roubou a fofinho. cena. Aham. Foi Adorei, muito bom. adorei. Ó, quem não assistiu, depois assiste que vale a pena, viu? Olha, Ó, é Murilo, um manda um beijo estímulo. pro Murilo. É um estímulo, né, Camila? Uhum. Eu falei, É estava até muito legal. falando, viu, o Flávio, estava falando agora há pouco com a Camila, e a gente falou assim que você fez bem assim. Porque que acontece? Você está fazendo a live e ele fica prestando atenção no que você está fazendo. Então, acaba o que você está fazendo estimula ele fazer. E aí você fez Uhum. certinho o tempo também para você não cansá-lo. E essa participação, ele está lendo o comentário, ele vai interagindo, vai fazer tão bem para ele e para você também no conjunto, né? Então, olha, Parece que ele adorou, para né, Flávia? amor, eu acredito. Arrasou. Era o que ela falou. Nas próximas ele vai fazer sozinho. Que legal. E ele interagindo com o público, né? Tchau, 10 Sim, pessoas. foi muito bom. Olha, Adorei. tá muito legal. Ô Camila, eu já te conheço, na verdade, das suas participações no home office, depois do trabalho que vocês fizeram no Hackathon, tudo isso. Mas, por exemplo, o pessoal que talvez não te conheça, fale pra gente quem é você, de onde que você é, né? Conte de você, fale um pouco de você. Temos Tá. bastante tempo. Eu sou de Curitiba. Eu conheço a doutrina espírita desde os meus 16 anos. E aí eu frequentava o centro espírita com meu namorado, né, que hoje é meu marido. E, e aí teve um tempo da nossa vida, assim, que nasceu nosso primeiro filho, e que ficou complicado para a gente continuar Que é o frequentando, porque a Felipe. gente ia, é o Felipe, a gente ia com ele bebezinho, né, ele tem 11 anos hoje, e no centro que a gente frequentava não dava para entrar bebezinho, daí um ficava do lado de fora com o bebezinho, o outro entrava na palestra. Daí a gente acabou parando de ir por um tempo, né, e porque ficava muito complicada essa logística, às vezes ele chorava lá fora, alguém vinha avisar para a gente que tinha que ir mais para longe, sabe? Então a gente parou por um tempo de ir. Até que quando ele tinha 3 anos de idade, ele começou a falar que ele estava vendo um homem invisível. Daí ele ficava com medo de ir no quarto dele, porque eu não vou lá, mamãe, porque o homem invisível está ali.
E daí a gente, nossa, e agora, né? O que que a gente fala para ele? Será que a gente fala? A gente sabia que era o espírito que ele estava vendo, mas a gente não sabia como que a Sim. gente deveria abordar esse assunto com ele, né? 3 anos ele tinha? E teve um dia assim que chegou no cúmulo, assim que ele pegou o colchão da cama dele, colocou no corredor. Ele falou: "Eu não vou dormir lá no quarto, eu vou dormir aqui porque ali tá o homem invisível". Então, daí ele queria dormir no corredor da casa. Daí a gente falou: "Nossa, a gente vai ter que procurar alguma ajuda, né? Porque a gente não sabe como abordar esse assunto". E aí a gente conheceu um centro espírita, que é o que a gente frequenta até hoje, que é o Caminheiros do Bem, em Curitiba. E ali Uhum. eles orientaram a gente levou ele, a gente conversou lá com o pessoal, a gente foi atendido, né? Eles orientaram a gente a fazer orações. E aí aquela situação acabou passando, assim, com muito pouco tempo depois, passou. Ele não falou mais do homem invisível, ele ficou tranquilo. E aí a É gente que, na começou a verdade, frequentar até hoje esse centro espírita. a criança, né, até uma certa idade, independentemente de no futuro vir a ter mediunidade ou não, porque o Vitor tem um amigo da mocidade que ele tem a vidência, né? Ele já tem 16 anos, se não me engano, 15 ou 16. Então, no caso desse amigo do Vitor, ele já tem realmente já uma vidência já é, aparente, né? E essa situação que você colocou, Camila, eu lembrei de uma questão muito pontual. A casa que a gente frequenta aqui em Araraquara é uma das mais antigas, é a Sociedade Beneficente Obreiros do Bem aqui de Araraquara. Uhum. Então, o centro tem, digamos assim, aquilo prédios antigos, então um corredor enorme, né, comprido. E um dia a gente tinha ido no centro, tudo mais, à noite, e o Vitor, não sei o que ele foi fazer lá, e o corredor é comprido. E o Vitor ficou morrendo de medo daquele corredor comprido. Quantos anos que ele tinha? Ah, não era muito. Não, devia ter acho que uns 12, 13 anos mais ou menos, sabe? A Então, idade do Felipe agora. e você vê que interessante, essa situação que você pontuou das casas espíritas, hoje em dia, vários centros já estão fazendo um trabalho de evangelização de bebês. É E verdade. eu acho tão importante, porque realmente acontece isso. Vamos pensar uma situação. Você chega lá na casa espírita, você, o seu marido e um bebezinho. Uhum. Aí fica aquela coisa, um fica lá fora, outro fica. Aí se você entra, o primeiro choro que a criança der, todo mundo já olha para trás, já faz aquela cara que aliás foi uma das questões que motivou a gente no nosso centro criar um local específico para passe para as crianças da evangelização. Uhum. Porque as crianças da evangelização, quando iam tomar passe, e já é natural que na casa, quando as crianças vêm para tomar passe, elas tomam passe antes dos adultos. E aí os adultos estavam na fila para tomar passe e vinham as crianças. E eu percebia que gerava um desconforto nessa situação. Então a gente conversou com o pessoal da evangelização, conversei com a diretoria, e a gente criou uma sala específica só para passe para as crianças. Foi a melhor coisa que aconteceu. Então, A por gente faz exemplo, assim na nossa casa. Na nossa casa espírita, os uhum, passistas vão até a sala da evangelização para aplicar passe nas crianças, ali no começo da aulinha, né? sim. E o que é interessante é assim, é, se a casa não se preparar para isso, o que acaba acontecendo? O que aconteceu com vocês? Vocês acabaram deixando de ir, depois Uhum. foram frequentar uma outra casa, graças a Deus, mas acaba, nasce a criança, até que ela tenha uns 5 anos, por exemplo, esse casal acaba não indo mais, porque tem toda Verdade. uma dificuldade. Então, se não houver um acolhimento, eu falo assim, a casa espírita tem que ter uma visão de acolhimento. Seja a pessoa que chega pela primeira vez, seja um frequentador que, vamos supor, que nasceu um nenezinho, como é que vai fazer? Né? Uhum. Tanto Vai que quando. excluir? É verdade. Quando nasceu o nosso segundo filho, que é o Gabriel, que hoje tem 6 anos, a gente não deixou de ir em nenhum momento. Só eu, né? Viu a diferença? No primeiro, segundo mês dele, que eu fiquei mais em casa e tal, mas ali com 3 meses já, quando ele podia sair, já depois de tomar as primeiras vacinas, ele já ia comigo no grupo de estudos, eu amamentava ele ali enquanto estava na aula, ele não incomodava, ficava quietinho, bebezinho, né? E não É. teve problema algum. Você falou que ele tem 6 anos, né? Pensei, ele não pensa em fazer uma live também? Eu não sei, eu nunca perguntei para ele, mas acho que Não, de vou repente ele perguntar. faz com o Murilo. Olha que ótima ideia. Ó, olha aí, ó. Aí eu sempre cutucando os outros, hein, Camila? Você vê? Aham, olha lá, até as crianças, ó. Ó, Flávio, aí, ó, fica a dica aí, ó, tá? Conversa com o Murilo, né? Faz de Murilo e repente uma live Gabriel, dos é. dois. Ó, O vai ficar interessante, hein? Aloysio é Hã? incentivador de pessoas, né, Aloysio?
Eu gosto, viu? Eu tenho É um. legal. Eu sinto alguma coisa, eu falo, não, eu preciso falar. Aí depois, se a pessoa vai fazer ou não, já é outra situação, né? Uhum, Mas é aquilo que eu falo, às vezes, Camila, a pessoa a pessoa não tem que se sentir obrigada, tanto que eu não desafiei ninguém, né, para participar. Eu convidava as pessoas. Eu fui uhum. desafiado pelo Marlon e pela Evelyn, né? Mas a Babi, que nem eu falei, a Babi eu convidei a Babi. Na verdade, a Babi ia fazer bem mais para frente. Não, eu quero fazer antes. Então, vamos lá, Babi, faz, né? E aí, a Flávia está falando que ela errou muito quando se afastou no final da gravidez e voltou quando o Murilo tinha 1 ano. Flávia, mas Uhum. às vezes é circunstância própria de cada um, né? A É, não Flávia é? dizendo que eu sou olheiro das lives. Aham. Ai, Então, ai. mas Não, isso que eu falo. Oi, não pode ia falar. dizer para a Flávia que eu acho que não é um erro, não é um erro, é questão de circunstância mesmo, né? Foi assim. E o importante é que você está aqui agora, né? E olha só o Envolvida show e de super hoje, né? envolvida, com certeza. E também tem muito que a gente pode fazer em casa com as crianças, né, Flávia? E Aqui a a, gente lê todas as noites para as crianças, todas as noites, sem exceção, a gente lê algum trecho de algum livro espírita. E também de livros que eles escolhem, claro, para não ficar cansativo para eles, nem nada obrigado também, né? Mas e a, a gente faz isso toda noite, faz oração junto com eles. e a Gabriela tá falando que eu falava para ela cantar, porque ela tem uma voz muito bonita. E ontem e hoje ela cantou nas lives. E é Aham. importante, porque já pensou, logo pela manhã, ouvindo uma voz cantando, né, envolvendo, é muito gostoso. Então, Gabi, continue a cantar, não a nadar, que a nadar é do Anderson. Você continue o bordão para você, Gabi, continue a cantar. Pronto. Verdade. A Gabi falando, a Babi falando aí que eu falo e vocês fazem o trabalho. Estou também trabalhando junto, viu? É verdade, o Luiz o pede, mas faz também. É, eu não sou o homem do bumbo, não, viu? Né? Nome do O cara remando, ele bate o bumbo e os outros vão remando, né? Então, mas eu acho interessante essa questão do acolhimento da casa espírita, porque ela tem que ter essa visão. E quando retornarem os trabalhos, ela vai ter que ter uma visão mais ampla. Por quê? Com um monte de lives que está acontecendo, se ela não tiver esse acolhimento, as pessoas vão distanciar. O nosso É. André Pádua está aí. Bem-vindo, André. Seja bem-vindo. O André está falando para a Gabriela que o bordão do Anderson é continue a nadar e o dela é continue a cantar. Tá? Então fica a dica aí. O André é o nosso querido pote, o Conheço o rapaz André. mais pote. O André é o cara mais pote do home office. Ô Camila, Ah, a gente tem tempo, estamos tranquilo aqui. Depois a gente vai para a mensagem. Fala uma coisa, você participou do home office, como é que foi para você participar do home office? E também esse projeto que o Felipe fez. O Felipe com 11 anos, gente, olha só o que a Camila vai falar para nós. então, o Felipe, ele sempre assiste o home office junto comigo, né? Junto com a gente assiste em família. E aí, ele estava ali envolvido e tal, e quando a gente viu que foi anunciado o hackathon, e que tinha ali uma das áreas para serem escolhidas que era de tecnologia, ele ficou super interessado em participar. Ah, mãe, eu quero. Eu falei, então vamos junto, né? A gente se inscreveu e foi participar. Então a gente passou ali um domingo, junto com mais um monte de gente interessada no mesmo assunto, que era de tecnologia, e, foram separadas equipes, né? A nossa equipe pensou numa ideia, que na verdade surgiu ali do Felipe, junto com também com a Letícia, né, que era outra integrante da nossa equipe, de fazer um aplicativo para socialização das casas espíritas. Um aplicativo onde alguém pudesse encontrar a sua casa espírita, encontrar dentro da casa espírita ali as informações de palestras, de grupos de estudos, das aulas de evangelização, quais são os atendimentos que a casa oferece, a programação de eventos e tudo que a casa pudesse ou precisasse divulgar estaria ali. E não só de uma casa espírita, mas de todas as que quisessem se cadastrar. Parecido com Sim, um Facebook, assim, mas das casas espíritas. Mas não é bem como o Facebook, assim, foi um exemplo só.
E Entendi. aí ali ele ganhou um nome também, né? Que foi o Intermedium, que a gente criou até o Instagram, que é o @intermediumapp. E até agora o pessoal ainda está se reunindo. Hoje mesmo vamos ter uma reunião às 19 horas com a equipe. Olha que legal. Sim, a gente está tendo reunião pelo menos a cada 15 dias. E às vezes alguma intercalada. Assim, hoje vai vir uma convidada especial falar para a gente sobre um aplicativo que essa pessoa desenvolveu para dar umas ideias aí para nossa equipe. A gente já tem pessoas de todo o Brasil, mas com certeza quanto mais gente melhor, né? E quem quiser participar com a gente está super convidado também, gente. Não precisa ser da área de informática só, pode ser de marketing. Vocês podem ajudar divulgando o projeto, porque a divulgação vai fazer com que essa ideia chegue às pessoas certas, né? E aí a gente pode ir aumentando essa equipe e tornar isso realidade o quanto antes, né? Porque ele já está virando realidade, mas com certeza quanto mais habilidades surgirem, melhor, né? Sim, Então, sempre que quem vier para quiser, agregar, né? com É bem-vindo, certeza. né? Uhum. E olha só, isso surgiu do Então, hackathon. o hackathon. O Felipe, quando ele estava super empolgado que domingo ia ter o hackathon, ele começou a desenhar umas telas desse aplicativo. Eu falei, calma, filho, a gente nem sabe se é disso que eles vão falar com a gente. Ele, mãe, mas eu estou tendo essas ideias. Daí ele desenhou todas as telas que ele tinha de ideias do aplicativo e levou e apresentou para a equipe lá no domingo. Aí o pessoal gostou e a gente desenvolveu o nosso trabalho ali da equipe em cima dessa ideia dele. E coincidiu, Olha, com 11 porque anos, hein? Aham, porque na mesma semana o Victor mesmo falou que tinha conversado com o Júlio Sena sobre esse mesmo assunto, e a Letícia da equipe também conversou que ela também estava tendo uma ideia parecida com essa. Então, várias pessoas estavam recebendo essa intuição para fazer esse projeto começar a acontecer. Eu interpreto assim. É igual as ideias, né? Não vem num lugar só, vem de vários, né? Uhum. Ó, a Flávia está perguntando Ah, ali, né? é. E para casa se cadastrar, vocês avisam quando pode divulgar? Ah, sim. A gente está ainda montando o aplicativo. Na verdade, ele vai começar sendo um site. E sim, a gente vai vai ter todo um trabalho de avisar, de divulgar isso no começo, para que algumas casas, pelo menos, se cadastrem para a gente pôr em prática o projeto piloto, né? Mas ainda está bem no comecinho. E Ainda não paralelo a temos isso surgiu, hã? surgiu o Cirineu, né? Os Sirineus, do Jardel, né? Cirineus, é Locutor verdade. Espírita. É, que é um Que outro também, projeto também. e ele vai andar junto. Aliás, o Jardel também faz parte da nossa equipe do Intermédio. Ele também já está na equipe com a gente, então. Que E o projeto legal. dele dos Sirineus vai ser ótimo, porque o Sirineus também é uma ideia que ele bolou lá no dia do Hackathon, que é para ajudar as casas espíritas a usar a tecnologia, né? A implementar nas casas espíritas as tecnologias, principalmente nesse momento de quarentena, né? De E na várias assim verdade fechadas. o que a gente diz é o seguinte, né? Esse momento veio de uma forma não boa, com certeza, mas nem toda coisa que não é tão boa não pode trazer bons frutos. E eu falo, essa situação, o Felipe acho que entrou aí, né? É o Felipe. Ele, né? Oi, Felipe, estamos Fê, falando de você, do seu projeto aí, viu, Felipe? do Do Intermédio, seu Fê. do Hoje intermédio. tem reunião às 19 horas. Quem quiser, aqui que está assistindo, quiser participar, manda uma mensagem lá que eu mando o link do Meet daí. Pode participar, não tem problema. Que ótimo. E é interessante, né, que eu falo assim, depois os dois projetos vão se interagir, não é isso? Tanto Uhum. Sirineus como Intermédio? Eles vão ser parceiros, né? Porque o Sim. Intermédium vai ser uma ferramenta importante para a tecnologia da casa espírita, né? E os Sirineus vão ser o grupo de pessoas que vai dar a orientação para a casa espírita para fazer isso, né? É verdade. Então eles vão andar juntos. É muito bom. E eu falo assim que a casa espírita ela tem que se adaptar. E eu falei para vocês já, né, a gente fica falando aqui nas lives e tudo mais. Quem me vê falando, né, fala assim, nossa, né? Que nem a Gabriela fala que ela é tímida para cantar. Que nem, por exemplo, eu falo várias vezes, eu não tenho vergonha de dizer, porque na verdade a gente tem que reconhecer as nossas falhas, as nossas dificuldades. Então, falo para você, Camila, falo para todo mundo. A primeira vez que eu fui fazer uma palestra virtual, eu travei. Eu comentei várias vezes com vocês isso. E eu Uhum. não tenho vergonha de dizer isso.
E eu já fazia palestra há 15 anos, mais de 15 anos eu fazia palestra presencial. Então, não era o medo de falar em público. Vamos supor, eu fui fazendo pelo Facebook, não era uma situação como, por exemplo, nós estamos aqui interagindo, mas, por exemplo, quando eu Era faço live sozinho? sozinho, eu estou sozinho, mas você vai ter no comentário das pessoas. E era sozinho pelo Facebook, eu ia administrar o Facebook, a página do Facebook da casa, né? Fiquei também com receio, falei, vai que eu faço alguma coisa errada. E vai se eu estiver falando e não estiver saindo. Como é que fica isso, né? Então, sei lá, travei. Aí, por sorte, o Vitor já conhecia a palestra, não era muito o tema que ele gostava, mas acabou fazendo. E depois O Victor também é um que se vira, hein? De qualquer Sim. jeito, né? E ele auxiliou bastante casas espíritas aqui de Araraquara e até de umas cidades próximas aqui, América Brasiliense. Deu esse help para o pessoal, ajudou bastante. E até outro dia eu estava fazendo aqui tive um problema aqui, ele veio aqui fazer uma palestra e a pessoa não estava sabendo colocar o nome embaixo ali pelo StreamYard. E aí ele pegou e veio aqui, ó, falou pro rapaz, não, entra lá naquele lugar, faz assim, pronto, já apareceu. Então a gente, é coisa simples, mas que você não está habituado com aquilo, que nem, por exemplo, ontem, quando caiu minha live, né, deu o raio, caiu, eu fiquei falando, não sabia se estava aparecendo assim, ao vivo, 2 pessoas, eu fiquei aí, estou ao vivo, não estou, bom. Aí eu falei, bom, gente, pelo sim, pelo não, vou encerrar a live e vejo como é que fica. E eu fui exatamente, a hora que deu o raio, que eu estava falando, na verdade, de falar talvez sobre Deus, que aí caiu o raio, e aí depois eu fiz a emenda, né, dela. Fiz a parte 2. Não, ainda bem que você não perdeu, senão eu repetiria a live, né? Mas eu não perdi, aí soltei a parte 2. E ele veio e falou, pai, faz isso assim, assado. Depois eu preciso soltar essa live no YouTube, né? Mas ele tem que fazer a junção para mim, ele tem que me explicar depois como é que junta o vídeo 1 com o vídeo 2, mas é simples também. Então, bom, tem mais alguma coisa assim nesse sentido para falar antes da gente entrar na mensagem? Só isso. Não? Só dá oi para minha mãe que entrou. A minha mãe é a Su quem que é Bárbara. ela? Sueli. É? Como que ela chama? Sueli? Uhum. Seja bem-vinda. Ó, eu não gosto de chamar as pessoas de senhor, senhora, então seja bem-vinda, Sueli. O povo tem mania de me chamar de senhor. A Babi me chama de senhor, a Glaucia de senhor. Eu falei, olha, daqui a pouco eu não vou responder mais para ninguém. Me chamou de senhor. Aliás, chamar de senhor é engraçado. Não sei se você já passou por isso. A primeira vez que te chamam de senhor, você estranha, né? Estranha. Eu já passei por senhor, isso. né? Mas aí quando não te chamam... Aí quando passa um tempo, não te chamam de senhor, você fala, ué, o que será que aconteceu? Muito bem, Bárbara, você é jovem como eu. Nós somos jovens há mais tempo. E a nossa idade cronológica não vale a nossa idade espiritual. Nós somos jovens, eternamente jovens. Não, a Flávia, você nunca me chamou, Flávia, pode ficar tranquila. É a Babi que me chama de senhor. Tio Aloísio. Eu não tenho costume de chamar de senhor ou de senhora. Até quando precisa eu tenho dificuldade. Eu acho estranho para mim. Na verdade, é uma questão de geração, né? Por exemplo, eu não consigo chamar minha mãe de falar senhora para ela. Mas, por exemplo, o Vitor me chama de senhor, né? Não tem, é uma relação mais próxima, né? Sei lá, costume de gerações. Verdade. Camila, você pode ler para a gente a mensagem? Essa mensagem, ela está no livro Encontro Marcado, pela psicografia do Chico. É uma mensagem de Emmanuel. É uma edição da FEB. Ela chama Deus e Nós. Deus nos garante a vida. Cabe a nós, outros, aperfeiçoá-la e engrandecê-la. Deus nos provê de inteligência. Respondemos pela formação da cultura. Deus nos ilumina com razão. O discernimento ocorre por nossa conta. Deus nos alimenta através do amor. Obteremos sempre do amor o que fizermos com ele. Deus suscita as circunstâncias. De nós depende a escolha da ação para utilizá-las. Deus cria a possibilidade. O trabalho é obra nossa. Deus concede o dom de falar. A palavra nos diz respeito. Deus espalha recursos. Somos chamados a valorizá-los e desenvolvê-los. Deus sugere o bem. Está em nós o senso de concordância.
Deus cria a semente. Temos o privilégio da plantação no cultivo do solo. Deus nos envia o melhor que somos capazes de receber. Aceitação ou rebeldia vertem de nós como resultados atribuíveis a cada uma. Deus estabelece o pensamento livre. Detemos o poder de manejá-lo na pauta dos princípios de causa e efeito. Em todos os lugares encontraremos a criatura associada ao Criador, nas ocorrências da criação. A divina providência e a humana cooperação surgem sempre juntas em todas as realizações da vida. Isso porque de Deus vem a dádiva e do homem dimana a aplicação. E já que a justiça perfeita nos acompanha e observa em todos os passos da jornada evolutiva, a lei da responsabilidade funciona em todos os climas, determinando méritos ou necessidades de toda pessoa em particular e reduzindo todas as teorias de recompensa e punição ao sábio preceito evangélico, a cada um segundo as suas obras. Muito, muito interessante. Essa mensagem, ela, na verdade, se você for dissecá-la, dá uma palestra a cada parágrafo. Né? Se você for pegar, assim, pontos, né? Por exemplo, ele vai falar assim, conforme você foi passando, eu fui marcando uma outra questão, né? Aceitação ou rebeldia, causa e efeito, livre-arbítrio. muito livre-arbítrio, uma questão muito pontual aqui também, né? Que ele fala assim, Deus cria a semente, temos o privilégio da plantação no cultivo do solo. A gente estava até batendo um papo antes, o que você pensou em algumas questões que você poderia colocar para a gente também nesse texto? A gente lembrou da parábola do semeador, né? Sim. E também tem bastante a ver com a parábola dos talentos. Tem muitas partes do Evangelho, né, que lembram desse trecho. É verdade. E eu acho assim, muito bom... Oi. Eu até encontrei um aqui, uma frase muito legal que eu encontrei aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Exatamente. É aquilo que ele falou, né? Que Deus cria a possibilidade e o trabalho é obra nossa. Uhum. Então, por exemplo, Deus não vai dar para nós aquilo que nós queremos, na verdade. Ele vai dar os mecanismos para a gente conseguir aquilo que estamos querendo, né? Você fala assim, eu queria uma situação específica. Então tá, ele vai te dar as condições para você adquirir. Como é o paralelo que se fala da paciência, né? Quando você fala, você pede a Deus que te dê paciência, ele vai te dar oportunidade para você desenvolver a sua paciência. Então, que nem, por exemplo, Deus nos concede o dom de falar. Tá, graças a Deus nós temos a fala. Mas, de que forma eu vou usar a minha fala? Para falar coisas boas? Ou para criticar alguém? Ou para maldizer? Magoar, verdade. E nós somos responsáveis pelas nossas ações, porque, então vamos supor, se eu falei uma palavra não boa para uma pessoa, a responsabilidade é Deus porque ele me deu a palavra? Não. A responsabilidade é nossa, que manuseamos a palavra de modo indevido. Nós que a mamãe falou aí? Como usar os recursos, né? Olha o que a sua mãe falou aí. Minha filha Camila é uma centelha de Deus. Um ser iluminado. Eu sou grata a Deus. Que legal. Que fofinha minha mãezinha, né? Eu queria dar boa tarde para minha querida Lilian, que entrou. Oi, Lilian. Saudade. A Lilian é minha prima do Fabrício, na verdade. Ai, que legal. Seja bem-vinda, viu? Nós estamos debutando a Camila nesse processo de participação. Camila, a Camila ia participar com a gente do projeto Encontro Espírita, mas por questões profissionais, que ela está com um monte de serviço para realizar, ela pediu para mim, para a Flávia, para o Anderson e para a Babi, falou, olha, eu vou participar com vocês como convidada, mas eu vou estar participando junto, já comprou o livro também, vai estar estudando com a gente também. Mas, viu, Camila, você faz parte do projeto. Amanhã, depois, se você estiver mais tranquila, não só como convidada, mas pode vir participar conosco, que
e como a gente sempre diz, esse projeto é de todos. E a gente vai estar dando início, dia 1º de dezembro, agora às 8h15 da manhã, nós vamos lançar o projeto do Encontro Ponto Espírita. É à noite, São 4... Luiz? É às 8h15 da noite. Das 8h15 às 8h15 meia hora, que a gente não vai, para não bater junto com o home office, né? Para não atrapalhar o pessoal que for participar do home office ou for assistir. É meia hora de reflexão em cima de um livro de André Luiz, que nós não divulgamos ainda, mas no primeiro dia nós vamos estar fazendo a divulgação, nós vamos estar em 4. Inclusive amanhã, depois da minha live, às 6h30, nós vamos fazer um ensaio, tá? Então vamos entrar pelo Encontro Espírita, vai estar entrando a Flávia, e vai trazendo a gente para a gente fazer um ensaio de como seria. Não assim, não vamos fazer um ensaio do que a gente vai falar ao vivo. Só para a gente fazer o teste de entrar sai aquele, depois entra o outro, sai para a gente poder fazer ao vivo no dia 1º. Então amanhã a gente vai estar entrando, é mais um balão de ensaio, não é o lançamento oficial. Lançamento oficial dia 1º de dezembro, às 8h15 da noite, e vai estar entrando, nós vamos estar entrando os 4, vamos fazer a apresentação, e no dia 2, efetivamente, começamos a primeira mensagem, e aí a gente vai estar trabalhando em duplas durante a primeira semana. Do dia 2 até o dia 8, nós vamos estar em duplas. A partir do dia 9, aí cada um individualmente, mas podendo trazer convidados. E você já se sinta convidada, tá, para participar, da mesma forma que nós estamos fazendo aqui, viu, Camila? É Tá bem bom, descontraído. As pessoas podem vir aqui sem ficar com medo de, mas será que... Não, eu fiz uma brincadeira, eu falei assim, a única pessoa que eu fiz uma brincadeira, que eu criei uma expectativa em relação a ela, né, quando eu fiz uma entrevista com a Monique, né? Então eu falei assim, olha, amanhã, tal dia, tal, nós vamos fazer uma entrevista com a Monique, e aí nós vamos descobrir os segredos da Monique, né? Ela falou, nossa, Luiz, quando você falou aquilo, eu falei... Não, foi mais uma brincadeira, mais para chamar a atenção para a entrevista que a gente ia fazer, e na verdade tinha mais a ver com a explicação do nome dela também, né? Foi mais essa questão pontual, né? Porque aqui nós somos todos do bem, ninguém vai querer criar um problema para ninguém, né? Quem é você, o que você faz? Isso dentro do movimento espírita, né? Sempre isso. Então, Camila, o que mais desse texto te chama a atenção? Além da parte que você falou da parábola do semeador, né? Da parábola dos talentos. Essa parte que você falou da roupa do homem, né? Muito pontual mesmo. Olha, um outro trecho que eu grifei aqui do Evangelho e que tem a ver com a nossa leitura de hoje é assim, ó, que muitas vezes o que a gente pede nem sempre é o que a gente realmente precisa. A gente só acha que precisa daquilo, mas Deus sabe o que a gente precisa, né? Sim. E aí, daí tem um trecho aqui que eu grifei, ó, Deus criou o homem... Não é esse aqui, ó. Se ela, ou seja, a providência divina, nem sempre acode com o auxílio material que a gente pediu, ela inspira as ideias nas quais se encontram os meios de sair por si mesmo da dificuldade. Então, às vezes, o que a gente precisa não é o que a gente quer, né? Eu lembrei até de uma passagem do Evangelho que ele conta uma história de um homem perdido no deserto, né? E que ele recebe a intuição para seguir para um determinado caminho. Se ele for orgulhoso, ele fala assim... muito boa. Que boa ideia eu tive, né? Ele estava quase desfalecendo no deserto. E, aliás, falando em deserto, eu lembrei de uma frase muito pontual, né? Uma frase que é bem profunda, porque todos nós passamos pelos desertos da vida. Em qualquer momento da nossa vida, a gente vai passar por esse deserto. Paulo de Tarso teve que enfrentar o deserto. Jesus enfrentou o deserto. Então, que a gente saiba que o dia que a gente estiver naquele deserto, a gente saiba que mais lá na frente existe um oásis. E que se a gente se ligar a Deus, aos nossos anjos de guarda, pedirmos a intuição, Ele vai nos guiar para o caminho certo. Então, por maiores que sejam as dificuldades, não percamos a fé, não percamos a esperança. Saibamos que lá na frente existe um oásis com águas cristalinas, com sombra e verdejante a nos esperar. Basta que tenhamos fé e perseveremos.
Então, essa passagem do deserto, eu achei muito pontual nesse sentido. Porque o que acontece? Deus não ia mandar materializar ao lado dele um espírito para guiá-lo para o caminho até o deserto. Ele não ia ter mérito nenhum. Uhum. Então a gente, muitas vezes, né, a gente faz aqueles pedidos, você fala assim, nossa, eu peço tanto a Deus e Deus não me atende. Será que ele não atende? Ou será que ele está dando a resposta que talvez nós precisamos e não queremos ouvir? Ou será, talvez, que ele está dando a resposta e nós não queremos ouvir daquele jeito? Nós queremos a nossa resposta. É verdade. Né? Uhum. Muitas vezes Deus indica o caminho e ali vão existir os obstáculos que também fazem parte para que a gente tenha um crescimento espiritual, passar por eles, né? Se o caminho fosse direto, qual seria o mérito? Qual seria o aprendizado? Então, É a mesma questão, né? Reconhecer nos obstáculos o que a gente tem para aprender com eles, né? Eles também são as bênçãos de Deus para a gente. Os obstáculos. E por que Deus nos cria simples e ignorantes? Para que a gente consiga crescer, progredir e evoluir. Senão não teria mérito, né? Se já fosse criado, nós fôssemos criados perfeitos. E olha o paralelo dos simples e ignorantes, né? Nesse sentido. Quando Jesus veio aqui, ele poderia ter escolhido o quê? Trazido espíritos luminares, do mesmo perfil, né? Junto dele ali. Então ia ser, a gente brinca, ia ser mamão com açúcar, né? A jornada dele. Mas ele pegou aquele rude como Pedro. Olá! Olha só! Tudo bem? Dá oi lá, Biel. Oi, Gabriel. Tudo bem? Olha só, hein? Tá vendo? Mais um para participar das lives, Camila. É, ele que me aguarde. Então, pensa, né? Quem sabe, quem sabe. Ideias surgem. Ó, eu até postei uma vez uma frase que fala assim, né? Jamais dá um desejo pra gente sem dar o poder da gente realizá-lo. Mas a gente tem que trabalhar para ele, né? Você tem um desejo de fazer alguma coisa? Ó, que ótimo. Que nem o Felipe. O Felipe teve a intuição de fazer o... Só que o que acontece? Ele teve que fazer todo o trabalho, né? Teve que arregaçar as mangas. Porque toda grande invenção, toda grande ideia, grande revolução que surge no mundo, ela surge de uma intuição. Simples, pequena. O resto é transpiração e ensaios, erros e acertos. Entre erros e acertos, até que um dia a gente chega e fala, era assim. Exatamente. Mas a intuição é uma centelha. Olha como fecha com o texto que a gente leu hoje. Ele recebeu uma ideia, uma intuição, né? Aí o que ele fez com essa ideia? Ele simplesmente enterrou, como aconteceu lá com a parábola dos talentos, né? Ou ele usou essa ideia, ou ele contou, ele veio contar para mim sobre as ideias, sobre a ideia dele. E hoje em dia ele fala assim, mãe, eu nem acredito que aquela minha ideia, hoje tem um monte de gente falando sobre ela e tentando fazer acontecer de verdade. E também, né, Camila, não surgiu só ali. Quando ele foi falar, já tinha outra pessoa pensado nisso. E quantas pessoas que não participaram do Hackathon, mas souberam depois do projeto e estão entrando na equipe com vontade de ajudar, com vontade de fazer parte, com cada um com uma habilidade diferente. É muito legal isso. E é interessante que você falou da habilidade diferente, porque é engraçado, né? É pensar fora da caixa. Porque quando você trabalha com pessoas que são da área, a gente, às vezes, eu falo para vocês por experiência própria, você, às vezes, precisa pedir uma opinião para uma pessoa que não tem nada a ver. Vamos supor, eu sou da área de humanas, tá? Então, se eu tivesse que, às vezes, pedir uma opinião diferente de uma pessoa, eu teria que pedir, talvez, para uma pessoa da biológicas, da exatas, para eu conseguir enxergar diferente, né? É aquela questão muito pontual, né? Que a gente fala assim, a diferença. Quanto que é 2 mais 2? Para um matemático, ele vai dizer que 2 mais 2 são 4. Agora, para um cara das ciências humanas, ele vai dizer, não, você está errado. Você está fazendo uma análise errada. Mas como 2 mais 2 são 4, como que estou fazendo a análise errada?
Por que você está fazendo errado? Porque 4 pode ser 2 mais 2, pode ser 3 mais 1, pode ser 100 menos 96. Você entende? Uhum. Você sai do referencial hermético da ciência exata e abre para outra ciência, como a humana, por exemplo. E aí você consegue enxergar por uma outra ótica, por um outro ponto de vista. Uhum. Então, vir pessoas de uma outra área para agregar o projeto é muito bom, porque de repente a pessoa dá uma ideia e que fala, poxa, não tinha pensado nisso. Porque a pessoa viu por uma outra visão, por um outro ângulo, né? E olha só que interessante, tem até gente na equipe que não é espírita, mas está com vontade de ajudar. Isso é muito legal, gente. É gente de todo canto do Brasil se reunindo online, né? Com o mesmo ideal. E é muito, muito interessante isso. A gente está adorando participar disso. Que ótimo, né, E Camila? Que tomara ótimo. que ele realmente vire uma realidade, esse aplicativo, né? Porque isso vai ajudar muita gente. Mas, como eu disse antes, quanto mais gente integrar nossa equipe, melhor para fazer isso dar certo, né? Sim. Eu, por E aí exemplo, depois não vocês sei vão... nada sobre desenvolver um aplicativo, eu não sou dessa área. Então, eu e o Felipe termos essa ideia sozinhos e guardar ela para a gente não adiantaria nada. A Não. gente só ia ficar com ela na cabeça, não tem. A gente foi atrás de mais gente e a gente continua indo atrás de mais gente. E cada um que está na Qualquer equipe boa também está ideia, fazendo isso, é claro. qualquer boa ideia que fique guardada é a, é a, é a, é a, é a história da parábola da candeia. Né? Onde você coloca? Vocês tiveram, vamos por aí, a ideia. Aí vocês deixam guardado, fechado as 7 chaves. Que benefício trouxe? Então, o Uhum. conhecimento tem que ser colocado no alto, para que todos possam enxergar, para que todos possam Para que ver, possa né? iluminar a todos, digamos assim, né? A luz possa Olha atingir a só. todos. É muito interessante. Ó, dá Você até vê um como. jargão para vocês trabalharem intermédio. Que aí pensa Então alguma lá coisa vem. nesse sentido. Não, não, um slogan, por exemplo. Vai. Não, alguma coisa nesse sentido. Então vai, cria. Estou pensando. Você Então, o sabe que Victor já veio com uma ideia legal também. O eu Victor falo que outro dia, eu... Oi, pode falar. o Victor outro dia participou de uma reunião com a gente, ele falou assim, ó, para divulgar, para a gente achar mais gente para a equipe, coloca assim, fora da sua caridade não há salvação para o nosso aplicativo. Venha fazer parte da Olha. equipe. O Victor é Ou então demais, vocês lançam né? assim, ó, projeto secreto. Ah, é, ó, essa é a tática do Luísa. Ai, ai, ai. Ou, por exemplo, que a candeia, seja como a candeia, para iluminar a todos. Uma coisa assim, sabe? Uhum. Uma ideia, o Ótimo. conhecimento, a ideia é mais ou menos no ar, sabe? Uhum. Se eu conseguir depois, eu Ótima monto e ideia. mando para você. É, vamos pensando, vamos colocar a sementinha. Agora, o que a gente vai fazer com a sementinha, né, Luísa? É. Eu falo que eu tenho um pouco na veia do marketing também. Se eu tivesse fazer uma terceira faculdade, eu faria marketing. Nossa, com certeza tem. Eu não sei, eu gosto da área, entende? Eu sou palpiteiro. Minha irmã é fonoaudióloga e todos os slogans que ela criou, da logo dela, eu dava ideia, o slogan dela também, eu que criei, assim, a arte de ouvir e falar, Uhum, olha, tudo a né? ver. Então fui criando algumas coisas. Eu tenho alguns insights e eu falo, puxa, eu tinha que dar bem no marketing. Com Mas certeza. é isso. Já se dá, né? Já se Eu dá muito gosto de bem no fazer. marketing. Então, essa questão da candeia realmente é interessante, né? Pensar assim, o conhecimento não foi feito para ser guardado, mas Uhum. para ser divulgado. Revelado, né? E isso que vocês estão fazendo vem muito a ver com a mensagem. Porque a Uhum. mensagem, por exemplo, ela diz exatamente isso. Deus, né, por onde que veio? Né? Mandar um espírito se materializar do lado do Felipe e falar, ó, Felipe, vai lá e faz o intermédio. Não, Uhum. veio por meio de uma intuição. E aí, todo o Ou até, desenvolvimento... não, desculpa, eu te cortei, mas ou até mesmo, tá aqui o aplicativo para você sair usando. Não vai ser criado como mágica, né? Veio como uma ideia. Queria ler E aqui na, o comentário da minha mãe, né?
Ó, não existem talentos individuais, as ideias precisam de outras ideias para prosperar. É isso mesmo. Porque o conhecimento, ele é uma coisa assim, quanto mais você divulga, quanto mais você difunde, mais ele cresce. Então, ó, eu sei fazer um negócio, eu vou fazer aqui tudo escondido, tá? Mas aí, de repente, se eu faço escondido, você faz escondido, aí o outro faz escondido, não tem sentido. Né? Então, se eu mostro, eu não tenho que ter vergonha, eu não tenho que falar, esse daqui é meu projeto. Não. Quanto mais pessoas participarem, maior é a possibilidade dele crescer, de desenvolver. E eu estava lembrando uma coisa, Camila, você sabe bem, né? Que muitas dessas coisas que nós estamos fazendo hoje, e a gente viu os filmes de ficção científica, né? Eu falo assim, se você pegar um filme futurista de 1900 e bolinha, é um filme muito parado, tá? Vou falar. É aquele filme chamado 2001, Uma Odisseia do Espaço. E o filme é longo, demorado, tudo mais, mas tem uma cena que, se não me engano, esse filme foi feito na década de 60, do século passado, tá? Mas tinha uma questão que o cara estava numa estação espacial e era aniversário da filha, eu lembro dessa cena que eu vi não muito tempo atrás, esse filme, e ele estava conversando, dando os parabéns para a filha por uma videoconferência que a gente está fazendo hoje. E aí a gente fala assim, bom, nós estamos falando de ficção científica, Star Trek, né, aquela questão da intercomunicação, né, Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, não, Guerra nas Estrelas é outro, é o Star Wars. Então, nós estamos falando disso de filmes de ficção científica. Agora, pega os livros, a Flávia falou que é de 1968, acertei mais ou menos da data. E você pega, vamos por os livros de André Luiz. Se você pegar aquela comunicação que o governador de Nosso Lar, ele faz... a Flávia está dizendo que depois daquela cena longa dos macacos. Então, por exemplo, se você pegar Nosso Lar, naquela videoconferência que o governador espiritual faz, o que é, senão o que está acontecendo hoje? Então, de onde surgiu tudo isso? Essa tecnologia, isso você vê no filme que nós estamos usando, né? Que ele acessa, assim, tipo que as pessoas acessam tipo um Facebook para ver as mensagens e tal, as orações que eles receberam, né? E exatamente esse livro isso. foi escrito muito antes disso tudo existir aqui na Terra, né? Já existia lá no plano espiritual. E foi trazido para cá depois. Como diz o pessoal, é uma cópia mal feita do que tem no plano espiritual, é a tecnologia que a gente tem aqui na Terra, né? A nossa querida Monique Papa. Seja bem-vinda, Monique. A Monique, essa daqui é a Camila Tosini, nossa companheira querida de Curitiba, Monique, que está sempre nas nossas lives, sempre participando, e hoje eu peguei a Camila, assim, meio que de surpresa, assim, né? A gente estava conversando, ela não sabia se ia poder participar, então por isso que eu não cheguei a divulgar, mas a Camila está aqui com a gente. Ô, então, Luiz, para você conhecer. A Monique já é minha conhecida, sabe? Ah, é? Por quê? Ela já foi, já participou com a gente do nosso grupo de estudos lá no nosso centro espírita. Ah, que legal! Né? Olha, estou falando, eu estou chovendo no molhado aqui. A Monique é uma querida também que... a Monique foi uma daquelas que eu fiquei cutucando para participar dos desafios. Aí a Monique ia fazer 21 dias. Né? Quanta gente se conheceu nessa quarentena, né? A Monique ia fazer só 21 dias. Monique, quantos dias você vai fazer do seu livro? 91, né? 91. Alguma coisa assim. Eu acho que ela não vai parar no 91. Acho que ela vai continuar depois. E a Monique também, ela falou que depois do dia 15 de dezembro ela vai estar um pouquinho mais leve, então ela vai poder participar com a gente também nesse nosso projeto Encontro Espírita, viu, Monique? Já te convidamos, aliás, todos estão convidados, né? Um projeto aberto a todos aí. Então, ela já participou do seu centro? Que legal, olha só. A Monique é uma pessoa querida que, de vez em quando, a gente fica meio no apuro, a Monique surge para dar um help para a gente em algumas questões pontuais. A Monique, inclusive, socorre também, né? Já aconteceu duas situações, né? Até nas lives, acho que da Flávia. A Flávia teve uma situação que acho que num sábado e num domingo.
e aconteceu uma situação de uma pessoa que estava com problema. Numa delas estava a Gabriela, que deu um help, e na outra foi a Monique. Então foi dando um help ali, alguma orientação para aquelas pessoas que estavam com uma dificuldade, né? E foi muito bom isso. É importante ter alguém do lado para dar o suporte, porque às vezes você está aqui na live falando um texto e a pessoa está apresentando ali nos comentários alguma situação particular dela, né? Então, quando tem alguém, às vezes vai dando alguma orientação, e é sempre bom essa troca que acontece entre a gente. E a Monique veio assim, naquela coisa, ela começou... Eu conheci a Monique de uma entrevista que ela fez com a deusa Samu. Ela estava com perrengue, inclusive, com o Instagram, na época estava instável. Depois ela foi lá pro Facebook, foi um negócio meio complicado, de vez em quando acontece com a gente. E eu acabei conhecendo, e a Monique estava com 1000 seguidores, alguma coisa assim. Ela fez o sorteio de um livro, e eu achei até interessante que o manjericão que ganhou o livro, tinha uma pessoa que queria muito o livro que ela sorteou, e o manjericão doou o livro para ela. Foi uma coisa legal também, sabe? Essa interação. A pessoa já tinha o livro, então o manjericão falou, não, passa para ela, foi legal. E aí eu comecei a falar, Monique, vamos participar desses desafios. Ah, eu sou uma pessoa noturna, não sei o quê. Não sei. Ela pegou o gosto pela coisa e hoje falou que faz um bem danado para ela. Para todo mundo, né, a gente fala, faz um bem danado para a gente. A gente está aqui, mas o que a gente fala assim, a gente interage, a gente troca esse conhecimento que a gente tem entre a gente acaba se conhecendo, né, porque, por exemplo, eu estou assistindo, vamos supor, a live da Monique, a Camila está participando, eu estou participando nos comentários, mas vamos supor, eu talvez não conhecesse a Camila, e a Camila não me conhecesse. E nessa interação, quando a gente traz a pessoa do outro lado para cá, é uma coisa muito prazerosa, porque você acaba conhecendo a pessoa, você interage com ela. Então, quando, vamos supor, numa outra live lá da Monique, que a Camila participar, eu já sei quem é a Camila, eu já sei quem é a Babi, já sei quem é a Flávia, né? Então vai tendo essa interação entre a gente e cria uma amizade muito gostosa, muito prazerosa, né? É verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa, isso não está no script, hein? Mas eu sempre ficava te perguntando, quando é que você volta para o home office? Ai, eu não sei ainda. Pergunta para o Felipe para falar como está indo o projeto, eu acho que seria interessante. Poderia ser. De repente até chamar mais gente da equipe, né? Sim. Pensa nessa ideia para já estar... Porque senão ficou lá no hackathon e as pessoas não sabem o que está acontecendo. Então eu acho que tanto a parte dos Sirineus como a parte do intermédio, vocês deviam voltar. Vamos fazer isso, vou falar com o Felipe. Vou falar com a Flávia perguntou. Isso. A Flávia perguntou, sim, Flávia, quando a Monique fez 1000 seguidores, ela fez o sorteio do livro, e aí foi aquela movimentação legal. É muito bom isso. Não tanto por questão dos seguidores, eu sempre falo, a gente não importa. Eu lembro sempre da frase do Uriel na entrevista que ele fez com o Vitor. Não importa se você tiver um seguidor, não importa se você tiver 1000 seguidores. Não importa se na tua live tem uma pessoa ou se tem 20. Não importa que, de repente, a sua mensagem serviu para aquela pessoa. Se serviu para aquela pessoa, você já cumpriu o seu trabalho. A gente fica feliz? Claro, a gente fica feliz que o trabalho da gente é reconhecido. Mas não é esse o mote do nosso trabalho. Não é o mote, o foco nosso, porque a gente não é... Tem pessoas que precisam disso, que vivem no Instagram profissionalmente. Então a gente respeita, é diferente. Mas no nosso trabalho, que a gente está fazendo um trabalho de divulgação da doutrina, não é exatamente nisso. Né? É verdade. Então, nós estamos com 5 minutos, só para você saber. Você vê como o tempo passa rápido? Passa muito rápido. Você não acreditou, né? Não. Você viu que é fácil participar com a gente. Então, a gente não... Tirando a situação da Monique, que eu falei que a gente ia descobrir os segredos da Monique. Não, a gente não faz isso. Em dupla é mais tranquilo. Para quem estiver começando assim, né? É uma oportunidade. As pessoas que quiserem participar, aproveitem o projeto do Encontro Espírita e venham com a gente. Tá? E deixa eu fazer uma divulgação, né? Amanhã é meu 21º dia do Refletindo com Chico Xavier, e eu tô com uma convidada surpresa. Já vou divulgar agora ao vivo e a cores, tá?
Carol de Oliveira vai estar aqui amanhã, às Oh, 5h30 da tarde. E eu não sei que o tema, legal. porque eu joguei para ela o tema. Então eu falei, eu não falei ainda para ela, mas fica sabendo. Eu vou deixar ela comandar a live, Ai, tá? que legal. Vou deixar ela comandar a live. Eu vou fazer que nem o Lucas Gabriel fala. Eu vou ficar igual os pinguins de Pinguim de Madagascar, só sorrindo e Madagascar. acenando. Ai, ai, ai. A Carol rouba a cena, né? Pra quê? Você acha que eu vou, né? Então a Vai Carol ser de Oliveira ótimo. amanhã vai estar aqui com a Uhum, gente no encerramento desse projeto. Aí eu vou fazer uma interrupção de praticamente, eu acho que até o dia 8 vou fazer uma pausa nesse período, porque uhum, eu vou estar envolvido muito mais agora nesse projeto. Na segunda-feira eu estou participando o quinto encontro de o Amigos de Jerônimo Mendonça, que eu já fiz a uhum, divulgação, e vou na segunda-feira às 8 da noite, com o pessoal lá de Ituiutaba. Na terça em diante, eu vou estar todo dia no projeto do Encontro Espírita. Até dia 7. No dia 8 eu estou com um compromisso no horário estou com uma consulta médica no horário que seria a minha live. Então, eu vou retomar a partir do dia 9, e aí eu vejo qual vai ser o formato que eu vou fazer, se eu vou estar trabalhando com minutos de sabedoria, porque é um projeto que eu já tinha iniciado lá atrás, né? Então, uhum. talvez eu vou vendo exatamente o que eu vou fazer. Mas eu vou dar uma pausa agora até o dia 8, retorno no dia 9, e aí eu vejo como que a gente vai fazer. Mas porque eu vou estar envolvido nesse projeto do encontro Uhum. e também da live do Jerônimo Mendonça. Camila, estamos a 3 minutos, suas considerações finais para o Instagram não derrubar a gente. Ah, só queria agradecer novamente pelo convite. Foi muito legal participar aqui, foi muito gostoso. Realmente você estava certo, não é um bicho de sete cabeças, como parecia para mim, Eu falei? mas mas foi muito legal mesmo. Muito obrigada. Muito Eu que agradecida. agradeço. Eu que agradeço de coração de te conhecer, né? A gente já se conheceu pelas outras vezes, mas digamos assim, mais tete a tete, né? Só a gente, Aham. né? É uma alegria muito grande poder contar com a sua amizade, o carinho de todos vocês também que vêm aí com a gente, essa galera que está sempre junto, né? Está sempre interagindo com a gente. É Um muito acompanha a legal, né? live do outro, e quando a gente Aham. perde, que nem outro dia eu perdi a live do Anderson, eu falei, nossa, aquela live do Anderson que ele fez, aquela música para a mãe dele. Gente, quem não assistiu, assiste, que vale a pena. Eu não vi. Emocionante, Ô, emocionante. Aloísio, sabe quem que a gente tinha que tentar trazer para participar? O Jorge Ah, Miyashiro. e o Jorge é meio duro, hein? Aí a gente faz ele cantar. Nossa, fazendo participar já tá bom, né? Eu já participei de palestra no centro dele. E o Vitor vai participar no próximo sábado, dia 5, Uhum. lá no centro do Jorge. Lá. Camila, estamos no finalzinho, então agradeço de coração a sua participação, tá? E a Babi está dizendo que daqui a pouco tem a live dela, 7 da noite Tá lá. bom. Sigam lá o Vamos Ser acompanhar. Espírita. Eu que Gente, agradeço. uma boa noite a todos. Até amanhã com Carol de Oliveira, Meninas Espíritas, no fechamento do Refletindo com Chico Xavier. Tchau, gente. Uma boa noite a Tchau. todos. Boa noite.